Olá você, vamos falar aqui de contabilidade pública, mais um assunto do site contas.cnt, qualificação acadêmica e profissional. Desta feita a gente fala do tema restos a pagar, um tema muito interessante, muito importante na disciplina contabilidade pública. Acesse o nosso site www.contas.cnt.br. Muito bem, vamos aqui às definições de restos a pagar. Então, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Esta definição encontra guarida no artigo 36 da Lei 4.320 de 64. Então, vamos aqui à despesa pública, não é isso? A despesa pública, nós sabemos que ela tem três fases. Primeira fase da despesa é o empenho. A segunda fase é a liquidação da despesa. E a terceira fase da despesa pública será o pagamento. Então, o momento do empenho é quando a administração pública reserva aquela dotação orçamentária para a execução de um serviço ou execução de uma obra. A liquidação é quando a administração pública recebe o bem ou serviço. E o pagamento, a terceira fase dessa despesa, quando o fornecedor recebe então o dinheiro da administração pública. Então nós temos aqui que os restos a pagar são as despesas empenhadas, ou seja, ocorre a primeira fase aqui da despesa, porém, até o dia 31 de dezembro não ocorreu o quê? O pagamento, tá? Não ocorreu o pagamento. Bom, nós temos aqui a distinção entre restos a pagar processados e não processados. Restos a pagar processados são as despesas empenhadas e liquidadas, mas que não ocorreu o pagamento. Então, ocorreu aqui empenho e a liquidação, nós temos restos a pagar liquidados. Faltou apenas a fase do pagamento. E restos a pagar não processados. Ocorreu somente o empenho, não ocorrendo a liquidação e nem o pagamento. Então, é considerado como restos a pagar não processados. Muito bem. Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, ou seja, mais de um ano, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Então, vamos supor que nós temos aqui esse crédito que serve para três exercícios, né? O exercício X1, exercício X2 e exercício X3, ou seja, ele tem vigência plurianual. Bom, se esses créditos, se esses empenhos não foram liquidados, tá? Não foram liquidados, a inscrição em restos a pagar somente será considerada a partir aqui deste quarto ano, do X4, quando então ocorrer o último ano da vigência do crédito orçamentário. Tudo bem? Essa previsão está no artigo 36, parágrafo único da Lei 4.320 de 64. Vamos em frente. Aqui nós temos uma representação gráfica para eu demonstrar para você aqui essa questão aqui do restos a pagar. Então nós temos aqui o exercício financeiro entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. E aqui ocorre a execução do orçamento, né? A arrecadação de receitas e a execução das despesas públicas, né? Lembrando mais uma vez que a despesa passa por três fases, né? Empenho, liquidação e pagamento. Muito bem, durante o exercício financeiro, né? Durante esse ano aqui, as despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas, né? Lembrando que a despesa pode ser liquidada ou não, mas que ela, a partir de 31 de dezembro, ela não foi paga, ela vai cair aqui na conceituação de restos a pagar, que são valores a pagar, dívidas a pagar. Tudo bem? Durante o ano, vamos chamar isso aqui de X2, aqui esse exercício financeiro sendo X1, aqui X2. Durante o ano X2, essa despesa que foi empenhada, que pode ter sido liquidada aqui no exercício X1, ela vai ser paga uma conta de restos a pagar. Lembrando o seguinte, que
ao final de X2, essa despesa não será mais paga como restos a pagar. Já entra uma figura, uma outra figura no orçamento, uma outra conceituação, que será despesas de exercícios anteriores, tudo bem? Essa despesa ela é reconhecida, mas ela será paga numa dotação orçamentária chamada despesa de exercícios anteriores. Qual o prazo de validade desse restos a pagar que foi inscrito aqui em 31 de dezembro? Ele tem um prazo de inscrição de 5 anos. Então, inscreveu aqui o fornecedor, ele tem 5 anos para receber. Durante o primeiro ano, ou seja, que é aqui no nosso exemplo, o ano X2, ele vai receber como restos a pagar. Agora, a partir de X3, não é isso? X4, X5 e X6, que dá aqui 1, 2, 3, 4 e 5 anos, ele vai receber numa dotação chamada despesas de exercícios anteriores. Então, esta aqui que a gente apresenta é a figura dos restos a pagar. Bom, nós temos aqui a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20 lá da lei, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Então, o gestor, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, deve observar aqui a disponibilidade de caixa para empenhar as despesas ou inscrever em restos a pagar. Nós temos consequências de restos a pagar, dos restos a pagar, aqui em 2 demonstrativos. No balanço financeiro. No balanço financeiro, quando restos a pagar é inscritos no exercício, a própria lei diz que terá que ser inscrito aqui no chamada receita extra-orçamentária, tá? Esse restos a pagar. Em receita extra-orçamentária, que na verdade são entradas, ingressos extra-orçamentários, para poder compensar o que foi chamado de despesa. Bom, mas este assunto aqui sobre o balanço financeiro fica para uma outra oportunidade, quando a gente estiver falando de balanço financeiro. A gente só está comentando aqui as consequências, os reflexos dos restos a pagar nos demonstrativos contábeis. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é aqui no balanço orçamentário. O novo modelo do balanço orçamentário, pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, tá? Que é o MCASP, e também pelas normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, o balanço orçamentário ele vai trazer um quadro de controle destes restos a pagar, sendo restos a pagar processados e restos a pagar não processados, ok? Também são consequências da inscrição de restos a pagar no balanço orçamentário, mas que a gente fala numa oportunidade quando estivermos falando de demonstrativos contábeis. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Visite o nosso site www.contas.cnt.br e saiba mais sobre contabilidade pública. Até mais então.